vocês devem se lembrar que uma coisa ocorre com muita frequência quando você vai para Baixada Santista ou quando você vai para a praia, né? Que você tem que descer o morro, descer a serra. Acontece que nesse processo você utiliza frequentemente o freio, ou seja, o seu sistema de frenagem ele é usado o tempo todo. Você tem que brecar, segurar, acelera, vira e vira, segura, e você usa muito o freio. E o que acontece principalmente quando você está usando o freio? Seja ele a lona, né? Aquele sistema de lona, ou seja os modelos novos de pastilha ABS ou não, tanto faz, mas de pastilha de freio. O que acontece muito é o atrito. No sistema de frenagem, como esse aqui, que é o comum hoje em dia, né? Não é permitido mais, o carro tem que ter freio a disco e ABS. Então, o sistema, para o seu carro brecar, isso aqui vai aqui dentro da roda, né? Ele vai no sistema todo o sistema de suspensão, no bico, na ponta do eixo, e é necessário que uma pastilha faça aquele prendimento aqui, faça a fricção. Isso aqui chega até a avermelhar esse disco aqui, ele chega a ficar vermelho, a temperatura dele pode chegar a 200, 300 graus e até mais, o ponto de fusão é mais alto, mas para o metal 300 graus é uma coisa comum ele chegar, ele não vai sofrer nenhum impacto, mas 300 graus para uma calota já é muita coisa. Ou seja, eu vou mostrar alguns detalhes, algumas informações básicas aqui, ó. Principalmente, calota de parafuso solta? Sim, solta. Se o interior aqui, onde ela é presa na roda, o parafuso que é prendê-la, ela vai estar lá pressionado, né? Eu vou botar um parafuso só para simular aqui, ó. Esse parafuso vai estar prendendo essa roda que está presa nesse disco. Esse disco chegou a 300 graus, o metal ele tem uma propriedade de passar a temperatura de um para outro. Ou seja, se esse ferro ficar quente em cima, junto desse outro ferro aqui, esse ferro também vai ficar quente. E ele vai passar a temperatura para o parafuso. O parafuso, ó, que está encaixado aqui, ó, ele vai se aquecer também, vai chegar em ponto de vermelhidão e ele vai derreter a calota, fazendo com que ela se solte. Aqui, ó, para vocês verem na roda, na calota, todas as calotas têm um parafuso vazado, um furo vazado para que você possa retirar ela do carro. Todas as outras vão acabar ficando igual essa porque o parafuso vai derreter essa calota. Esse é um dos principais motivos. E o pessoal confunde muito, fala, porque a calota de encaixe, né? A calota de encaixe que solta na baixada, não solta quando aquece. Nem sempre, ela solta com mais frequência, mas não é por causa da temperatura. A roda, quando sofre aquecimento, ela tem uma leve variação de diâmetro, né? Ela também expande um pouco mais o seu diâmetro, como tudo que se aquece. Conforme você aquece, ele se expande. Nesse aquecimento da roda, ela pode se expandir um pouco? Sim, mas isso geralmente não é problema se a calota estiver encaixada com a pressão adequada. Se ela estiver bem regulada com a pressão adequada, mesmo que ocorra esse aquecimento, ela não vai se soltar. Já não é o caso, né, de se ela não estiver bem pressionada. Então, a gente tem um vídeo falando sobre instalação, onde isso aqui tem que ficar bem pressionado aqui internamente, ó. O encaixe dela é esse, né? Ela tem que estar com essa pressão aqui, ó, necessária para que você encaixe ela e ela entre com pressão. Então ela está encaixada aqui a roda, ó, tá bem encaixada na roda e com pressão. O que acontece? Aquele aço lá de dentro, esse aço interno, ele vai manter essa pressão externa. A roda, ela pode aquecer o centro dela, mas ela não chega a ficar toda em 300 graus, né? Ela fica uma parte dela em 300 graus e a outra ela só dá uma expandida. Se tiver bem regulada, bem encaixado, com o anel pressionando, essa calota não vai se soltar da roda, mesmo sendo de encaixe. Nós temos aqui as calotas de encaixe parafuso, tanto da original, quanto da grid, quanto da Elite. A original, a grande diferença é que ela é mais resistente é porque ela é em nylon. Como eu falei, o nylon ele é mais resistente que o polipropileno relacionado à temperatura. Vou mostrar os dados aqui, ó, no meu celular, basicamente, só para vocês verem a diferença, ó. Esse aqui é um site confiável, né, de informações, é Incoplast. Ele está falando tecnicamente sobre o nylon. E aí, termoplástico obtido por poliamida, suas substâncias metais com materiais estruturais de construção, lá onde leva-se em consideração a leveza, o baixo coeficiente de atrito e isolamento elétrico. Então ele serve para substituir alguns itens, né? Tem vários dados aqui, mas o principal é o ponto de fusão, ó. O nylon, que é o modelo que as calotas originais são fabricadas, ele tem um ponto de fusão em 245 graus, ou seja,
ele só vai derreter isso aqui, ó, quando tiver 245 graus a mais. Já o polipropileno, ó, 165. Ou seja, na sua roda, quando você está dirigindo, a grande diferença entre uma calota original e uma de reposição é o material. Esse material nylon ele é mais resistente ao calor, ele vai até 245 sem derreter, sem fundir, e já o polipropileno ele se funde com mais facilidade. A 165 graus ele já começa a derreter e se fundir. Lembra que eu falei do nylon? A calota Elite ela é feita em ABS, mas o que prende na roda é nylon. Então, ó, ela tem esse diferencial. O suporte dela, ele aguenta uma temperatura, ele não vai se soltar, né, como a calota comum, que ele é fabricado em nylon. E o nylon ele tem um ponto de fusão bem maior. Esses basicamente são os principais motivos para que a calota se solte da sua roda, né? Primeiro, a temperatura. Segundo, má instalação. Tem alguns outros fatores bem simples, né? E assim, eu vou ilustrar isso no próximo vídeo, onde nós vamos mostrar na baixada algumas calotas soltando e o ponto que chega, né, de temperatura uma roda dessa em movimento e no uso do dia a dia. Obrigado, e para você que está acompanhando a gente, até o próximo vídeo. Se você não está inscrito ainda, ó, se inscreva em algum lugar aqui do nosso canal, se inscreva em nosso canal e receba novidades automotivas, né, e curiosidades como essa semanalmente. Obrigado, até o próximo vídeo.